aula passada. Pessoal, isso é importante, cai na prova. Prescrição do processo disciplinar. Começa do fato ou do conhecimento dos fatos? Conhecimento dos fatos, do dia do protocolo. Interrompe? Interrompe. Quando? Na instauração do processo, na notificação válida para o advogado se defender e no dia do julgamento. Se a decisão for condenatória, ela interrompe. A absolutória não interrompe. 3 anos com o processo parado numa gaveta. Prescreve? Prescreve. Quando era processo físico, teve um advogado que pegou para fazer a defesa, o processo dele, cheio de acusações horríveis. Daí deu 3 anos, ele voltou a devolver. Pessoal, estou com esse processo lá no escritório, é de vocês? Não, esse processo estava sumido, doutor. Eu vim trazer. A pessoa olhou lá. Gente, passou 3 anos e um dia, doutor. E, puxa, que pena. Que pena. Tchau, valeu. O cara entregou o processo prescrito. Ele respondeu outra representação, mas por retenção abusiva, que é muito mais gostoso de ter que responder toda aquela porcariada do processo que ele levou e entregou prescrito. 3 anos pendente de julgamento, acabou. E a prescrição do 25 e 25A, senhoras e senhores, é aquela coisa, estamos falando de dinheiro, de buscar na justiça essa reparação. O advogado tem 5 anos para buscar do cliente e o cliente tem 5 anos para buscar com o advogado esse montante. Eu gostaria de lembrar ao senhor o seguinte, nós advogados, nós temos o direito de juntar aos autos a cópia do contrato para separar a nossa parte, 20%, 30%, a gente tem o direito de fazer isso. Nesse caso, é aquele advogado que não fez isso. Ele confiou no cliente, o cliente correu lá e levantou tudo, agora ele vai ter que ficar indo atrás do cliente para cobrar. Se ele não pagar, vai ter que ajuizar uma ação daquele ato que encerrou o trânsito em julgado dessa ação. E o cliente atrás do advogado, que é aquele advogado que levanta e não repassa. 5 anos que vão contar do dia que encerra a relação do advogado com o cliente. Esse é o assunto prescrição e vamos tocar para frente a nossa vida aqui. Vamos apagar e tocar para frente aqui, né? Vamos lá, vamos lá. Muito bem, senhoras e senhores. Agora nós vamos falar aqui, muito bem, das sanções disciplinares. Nós temos um macete para que vocês saibam qual é a sanção que aplica a qual advogado. A gente sabe, lendo aqui o estatuto, que no artigo 34, que é um artigo compridão, dos incisos 1 ao 16 é censura, do 17 ao 25 é suspensão, sendo que o inciso 30, que é do assédio, também é suspensão, e os incisos 26, 27 e 28 é exclusão. Primeiro eu vou colocar as sanções disciplinares para a gente aprender bem, e aí eu vou citar um por um os incisos com o nosso esqueminha que a gente faz aqui, e ninguém vai errar. Eu vou perguntar e vocês vão respondendo, e todo mundo vai responder certo. Veja como é bom ter um macetinho para facilitar as coisas. Primeiro vamos saber aqui quais são as sanções disciplinares. Isso é fácil demais, é gostoso demais. Primeiro, censura. A censura é uma pena leve e ela é sigilosa. Não é dado publicidade da censura que o advogado tem. Quando você digita o nome do advogado na OAB, não vai aparecer ele foi censurado, porque é uma situação intramuros. Somente a parte, né, o denunciante dos advogados vão ter acesso a esse advogado que recebeu a censura. Daí temos a suspensão. Suspensão é uma pena grave. É grave, gente. Se é grave, vai receber uma suspensão. A suspensão é pública. Vai no portal da OAB. E ainda temos a exclusão, que obviamente é pública, fica lá no portal da OAB, mas a exclusão ela é
gravíssima. E aí me lembrou o mantra. Gravíssimo. Tudo que é gravíssimo na OAB, o quórum é 2/3. Amém. Qual é o quórum para mudar o regimento interno? Pô, mas vai mudar o regulamento geral. Pô, mas isso é um troço importantíssimo, isso aí tem alta relevância. Vai ser 2/3. Tudo que é gravíssimo e tudo que tem alta relevância, vocês vão ver que o quórum é de 2/3. Por isso que eu desenho o tercinho assim. Vocês já sabem que é o texto lá de Aparecida que a tua tia trouxe para você passar no exame. 2/3 é o quórum de tudo que é gravíssimo e importantíssimo na OAB. E por fim, tem a multa. Nós vamos começar por ela, inclusive, porque a multa é uma pena acessória. Acessória. Se ela é acessória, ela é igual bolsa, corrente, pulseira. Tem que ter o principal. Ninguém vai ver um advogado, uma advogada no fórum só de pulseira, de gargantilha, sem a roupa. Tem que ter o principal, que vai ser ou a censura ou a suspensão. Não se aplica multa na exclusão. Porque a exclusão, pessoal, é a morte da inscrição. A inscrição que foi excluída, ela perde o número para sempre. Acabou. O número dessa inscrição que foi excluída morreu, acabou. Vai para o cemitério das inscrições, o Jardim da Saudade da OAB lá atrás, né? Os caras estão excluindo o cara, vamos enterrar aqui. Vem correndo a pessoa da tesouraria. Para esse enterro, o que foi? Tem essa multa aqui, paga a multa aí, Lazarento. Paga essa multa. Vai pagar? O cadáver vai pagar a multa? Não vai. A pessoa que foi excluída não é mais da OAB, vai pagar a multa, vai rasgar e vai jogar na tua cara. Você não tem o direito de me multar, eu não sou da OAB, vocês me botaram para fora da OAB. Então a multa, ela é acessória. Ela é aplicada com a censura e a multa é aplicada com a suspensão. Perfeito? Assim que funciona. Vamos até fazer um linkzinho aqui, ó. E muito bem, a censura, ela é convertível em advertência. Advertência sem constar na ficha do advogado. Não pode constar na ficha. Advertência é uma situação tão engraçada. Eu demorei para engolir a advertência. Mas daí eu entendi que o Paulo Lobo ele gosta muito de dar chance para os outros. Ele gosta de dar chance. E daí ele falou o seguinte: o advogado foi processado, estou julgando, o senhor tem que ser condenado. O senhor vai receber uma censura. Daí eu olho a ficha dele e vejo que ele prestou relevantes serviços à OAB. Ele foi defensor dativo. Fala, gente, eu ia aplicar censura nele, mas ele foi defensor dativo da OAB. Eu vou converter essa censura em advertência sem constar na ficha do inscrito. Por quê? Porque ele prestou relevantes serviços para a OAB. Ah, é? É. Daí eu vou converter a censura em advertência. E aí a pessoa que representa, ele fala assim, mas o que deu? Daí eu falo, não deu nada. Não deu nada. Nada. Mas como assim? Ele ia receber uma censura, porque ele foi condenado. E ele é uma pessoa culpada. Só que essa censura, o legislador da OAB diz que dá para converter ela em advertência sem constar na ficha do advogado. Mas então o que deu? Nada. Que ruim, né? Para nós, advogado é bom, mas para quem está denunciando é ruim. Então, às vezes, o cara fala assim, mas se denuncia na OAB não dá nada? Olha, se a situação for punível com censura e ele prestou relevante serviço da OAB, não vai dar nada. Por isso que eu falo, faça a defesinha dativa lá
que não faz mal para ninguém. Certa feita, como a gente sempre coloca coisa de OAB na internet, o Zuckerberg, né, ele usa o robozinho para só mandar para você coisa do que você procurou. Eu nunca esqueço assim, esses dias eu estava procurando um negócio de um tênis, eu falei, gente, é para comprar esse tênis. Olha o que apareceu do nada aqui. Do nada, né? Não seja tolo, né? Tudo que você procura ali, os caras mandam para você. E aí veio uma aula, onde o cara falava assim, gente, não vou dizer o nome, Deus que me perdoe, a censura ela pode ser convertida a advertência só uma vez. Só uma vez, hein? Daí eu fui lá e falei, professor, se essa advertência é proibido constar na ficha do advogado, como vamos saber que é a segunda? Daí o cara deletou a minha pergunta. Daí eu esperei passar um pouquinho lá. Prezado professor, o senhor falou que a censura pode ser convertida a advertência só uma vez. Como vamos saber se é a segunda? Porque é sem constar na ficha. Daí o cara me bloqueou. Falei, é o famoso facãozeiro do Instagram, né? Todo mundo é coaching, é autor. O cara não sabe o que está falando, coitado. Não é culpa dele, é um troço difícil mesmo. O Conselho Federal estipulou um prazo. Olha, dentro de 2 anos não dê esse benefício novamente, mas não pode constar na ficha mesmo. E não tem número máximo. E se acontecer 12 vezes? Se esperou 2 anos, aplicou outra, esperou 2 anos, vai ter as 12 vezes. Né? Não tem número máximo, porque a censura, se você tiver o requisito, vai ser convertida em advertência sem constar na ficha do cara. Tem a questão lá, por exemplo, de você ser um candidato. Se você tinha uma censura e ela for convertida em advertência, não consta na tua ficha, não vai poder aparecer advertência lá. Vai ser candidato ou não vai? Vai. Eu julguei assim na comissão eleitoral. E os caras judicializaram da chapa lá. Como é que pode? Daí o juiz confirmou o que eu disse. O julgador está certo. A lei diz que a advertência é sem constar na ficha. Como é que vocês vão relevar algo que não é para constar na ficha? Eu só fiz assim, né? Isso aí. Mas não é só essa situação, tem outras. A segunda é aquele advogado que tem ou teve cargo na OAB. Conselheiro de subseção, membro do TED, membro de comissão dos direitos humanos, conselheiro. Você teve algum cargo ou tem? A censura vai poder ser mudada para advertência sem constar na ficha do inscrito. A terceira situação, o cara tem bons antecedentes. O cara é advogado há 20 anos, nunca teve nada. Daí ele fala, doutor, transforme a minha censura em advertência, eu sou ficha limpa, nunca tive nada. O julgador que vai dosar se aceita ou não esse argumento previsto em lei. A lei diz um advogado que vai receber uma censura, se ele tem bons antecedentes, ele pode ser beneficiário dessa conversão. E por fim, é o advogado que ia receber uma censura, mas ele fez esse ato em defesa das prerrogativas. Honra. O exemplo que eu dou aqui é aquele advogado que ia usar a palavra pela ordem no julgamento, porque tinha um erro material que ia influenciar na decisão, e o advogado, pela ordem, excelência, pela ordem. E o desembargador, como é que é? Que ordem? Aqui é TJ. Não vou dar palavra para ninguém. Eu estou com a palavra. O senhor me respeita. Prendo esse advogado. E o advogado, pela ordem, encaminhe para a OAB. Aí chega no dia do julgamento e falou, cavaleiros, membros julgadores, eu realmente me excedi, porque não deixaram usar a palavra pela ordem, que é uma prerrogativa da advocacia. É verdade. O senhor ia receber uma censura, mas como o senhor fez isso em defesa das nossas prerrogativas, eu estou convertendo em advertência sem constar na tua ficha. O que que deu? Não deu nada. Legal, né? Não, então, ia aplicar censura, daí levantaram a questão dos bons antecedentes, a gente converte na hora. O senhor está convertindo em advertência. E se fizer de novo? Aí já é
Veja só que interessante. Durante 2 anos, ele não pode ser beneficiário da advertência novamente. Isso é um provimento federal. Mas 2 anos em um dia já pode ir de volta. Uhum. 2 anos de geladeira para ser merecedor novamente da advertência. Ótima a tua pergunta. Entenderam isso? A pergunta, mas ele pode para sempre? Pode. Mas ainda é bons antecedentes. Essa advertência, o Conselho Federal autoriza você usar de novo, desde que tenha passado 2 anos. Então tem 2 anos ali de geladeira que você não pode. Mas pode usar de novo? Pode. Mas daí de novo novamente? De novo novamente. Perfeito? Ótima pergunta, viu? Que é a resposta que o cara estava lá. Ó, só pode uma vez. Não. Desde que você tenha passado 2 anos, não vai poder usar esse benefício de novo, porque tem o provimento lá que diz isso. Tá bom? Suspensão, pessoal. Mínimo 30 dias. Máximo 12 meses. Mínimo 30 dias, máximo 12 meses. Oi? Eles estão confundindo com o preventivo. Suspensão Não. preventiva. Agora suspensão. Ó aqui, ó. Sanção. A sanção, você está aplicando uma pena. Eu não gosto de usar a palavra pena aqui, mas vou pôr, só para você saber. Não é suspensão preventiva agora, hein? Estamos falando de um processo que teve ampla defesa e contraditório e chega no final e tem que dar um veredito baseado nas provas produzidas. Suspensão preventiva, caiu na rede, na mídia lá, vai para o gancho. 30 dias a 90 dias. Estamos falando do processo principal, com ampla defesa e contraditório. Alegações finais, que vamos aplicar uma sanção. Tá bom? A sanção de suspensão tem o mínimo de 30 dias e o máximo de 12 meses. Eu vou dizer o artigo aqui para vocês não confundirem. Acho que é o 35. Cadê aqui? 35. Eu sempre sou o último a achar. Se alguém achar antes o artigo que fala da suspensão, 35. 37. 37. Artigo 37. A suspensão se aplica tal. É artigo 37, que é a sanção de suspensão. E nesse artigo 37, ele diz que tem 2 suspensões que podem ultrapassar 12 meses. É o artigo 34, inciso 21 do Estatuto, que é a recusa em prestar contas. É o advogado que se recusa a devolver o dinheiro. Ele vai ficar suspenso até quando? É óbvio, né? Até pagar, até devolver, até quitar a dívida. Boa, pessoal, é isso aí. O advogado que for suspenso porque não paga, que é o artigo 34, inciso 21, recusa a prestar contas de valores recebidos em nome do cliente, ele vai ficar suspenso até quitar a dívida. E o outro ponto que poderá suplantar 12 meses é o artigo 34, se não me engano, inciso 24. Deixa eu confirmar se é o 24 ou não é. 34, mas é o 24. 34, inciso 24. Bingo, tá aqui, ó. Minha cabeça não falha. Incidir em erros reiterados que sejam configurados como a inépcia para trabalhar. Inépcia profissional. É aquilo que você está pensando. Mas esse cara não sabe trabalhar, mas então o cara não sabe fazer nada, é inepto. É inepto. Burro. É. Puxa, que pena. Às vezes acontece, é bem difícil.
Até quando o inepto vai ficar suspenso? Até fazer prova de sua capacidade. Vai ficar suspenso até fazer provas de sua habilitação. Então ele está suspenso porque ele não sabe fazer nada. Não é um erro, hein, gente? A inépcia profissional é o cara que não sabe fazer nada. Faz uma petição. Bom dia, doutor. Gostaria de... Bom dia, cara. Não é uma carta para tua tia. Tá o cara desconectado da realidade. Ó, o senhor tem que ir numa audiência dia 25. O cara chega dia 26. Vim para audiência. Não tem audiência hoje. Mas eu vim. Era ontem. Ontem? Mas eu estou aqui. Certifique que eu estou aqui. Claro que eu vou certificar que o senhor está aqui. Hoje é dia 26. Então o cara é chupeta da cabeça, né? Faz tudo errado, não sabe. E aí esse cara vai ser condenado por inépcia, não tem aptidão para trabalhar e vai ficar suspenso até fazer prova de sua habilitação. Vou falar uma coisa ruim de falar aqui, mas eu não quero confundir, mas eu tenho que falar. Tinha julgado que mandava o cara fazer novo exame. Não tem mais. Acabou esse troço, porque como é que você vai mandar um cara fazer novo exame se o cara só foi suspenso? Né? Suspenso é porque vai ter que voltar. Você não pode mandar o cara fazer um novo exame, é para quem não tem inscrição, né? Então, só saibam, vou dar um exemplo do que aconteceu comigo. Eu tinha um caso em que a pessoa, ela protocolava mandado de segurança para tudo. Porque ela fala assim, pô, tem 6 meses, tem que dar liminar. Pô, por que as pessoas ficam esperando anos e anos, né? Tudo era mandado de segurança. Ah, não sei o que, mandado de segurança, para acabar logo, gente. E não tem custos, não tem sucumbência. Ela descobriu o mundo jurídico, né? Qualquer coisa era mandado de segurança. Ah, não estou pagando o condomínio. Mandado de segurança. Não sei o que, mandado de segurança. Tudo era mandado de segurança. Daí ela foi se defender. Ela falou, gente, o que é isso? Vocês não estão me deixando trabalhar? Ela não entendia. Daí a gente condenou ela a fazer um curso de processo civil da ESA, Escola Superior da Advocacia, um curso de 6 meses. Curso bom. Daí ela terminou o curso e ela falou, olha, eu fui uma pessoa que não sabia que era mandado de segurança. Hoje eu sei que a ação é essa ação é essa ação é essa, então estou aqui. Daí a gente levantou a suspensão dela. Perfeito? Então ela provou que ela estava apta. Não é novo exame. Tem jurisprudência lá do federal que fala, mas não é na prova, marque que ele vai ficar suspenso até fazer provas de sua habilitação, que é o que está escrito na lei. Tá bom? Senhoras e senhores, a exclusão é gravíssima. Perde o número para sempre, perde. Significa dizer que esse número nunca mais vai voltar? O número nunca mais vai voltar. Mas a pessoa está viva. Ele deixou de ser advogado, voltou a ser a figura maravilhosa do bacharel, uma delícia, né? Bacharel, eu sempre falo, tem muita coisa boa a fazer. Agora não me vem nada na cabeça, mas se eu souber um dia, vocês serão os primeiros a saber. E aí, pessoal, o cara começou a ler o estatuto e achou o artigo 41, que está escrito lá, reabilitação. Reabilitação, o que é isso, gente? Está escrito lá no artigo 41. A reabilitação é simplesmente apagar a sanção. Então você recebeu uma suspensão e você entra com pedido de reabilitação. Quando deferem a tua reabilitação, que é a seccional que faz isso, olha lá, tua ficha volta a ser? Ah, mas eu tinha uma censura, daí recebi uma suspensão e daí eu recebi uma multa também. Ai, rapaz, eu vou entrar com esse pedido de reabilitação, eu estava estudando ética e falaram que eu posso reabilitar. Fez o pedido, preencheu os requisitos, tem que deferir. Olha a ficha do cara. Vai poder se candidatar? Claro que vai. Ele é bons antecedentes? Foi perguntar lá. Bons antecedentes. Ó. Reabilitou, não tem nada na ficha contra ele. Porque ele conseguiu se reabilitar. A pergunta, só para vocês ficarem, né, mexer um pouco a cabeça nesse domingão aqui.
E se o advogado foi excluído da OAB? Show, desgrisa. Some, vai fazer alguma coisa na tua vida, desaparece da OAB, desgrisa. Ele pode reabilitar? Pode? Mas, gente, pelo amor de Deus, o cara foi excluído. Show, desgrisa. Você que está em casa aí, excluímos o cara vai voltar, vai bater na porta da OAB de volta. E a resposta é sim. A reabilitação, ela vale para censura, ela vale para suspensão, ela vale para exclusão e ela vale para multa. A reabilitação é geral. Você tem que preencher os requisitos. E os requisitos, na minha opinião, eles são muito xoxos, são muito fáceis. No CRM onde eu trabalho, para se reabilitar, você tem que ter um tempo mínimo, depois de cumprir a sanção, de 8 anos. A lei da ficha limpa, aprovada no Congresso, ela também determina que você que foi culpado quer voltar a ter os seus direitos políticos, vai ter que esperar 8 anos. E a OAB, Paulo Lobo, acreditava nas pessoas. As pessoas mudam. Puxa, Paulo Lobo, mas você está muito xoxo. Ele colocou um tempo mínimo aqui para reabilitar. Se eu pudesse mudar o mundo, antes de acabar com a fome, eu ia mudar isso aqui. Pelo amor de Deus, o cara me coloca aqui. Quantos vocês acham que eu tenho aqui? 5 anos? 3? 1? Pelo amor de Deus! Nem gelou a carniça do cadáver, rapaz. 1 ano? Quem acha que é 1 ano? É 1 ano. 1 ano para reabilitar, gente. Por isso que os caras falam, mas não dá nada. O cara esperto, ele recebe uma censura, ele já pede a reabilitação, já paga de volta a ficha dele. Está toda hora reabilitando. Tem limite? Não tem. Não tem limite. A reabilitação é 1 ano, gente. Uma vergonha isso aqui. É muito ruim para a gente que julga, se indispõe com todo mundo, gasta energia, recursos até o federal, paga a passagem para o Conselho Federal para julgar uma desgraça dessa. 1 ano depois reabilita tudo, volta a ser um réu primário igual qualquer um que nunca teve nada na vida. Eu acho muito pouco. Então, saibam que parabéns aqui, o nosso criminalista está moendo 1 ano o tempo para você reabilitar. Se esse assunto que você foi julgado também foi discutido no crime, nestes casos você tem que trazer para a OAB a reabilitação criminal. Só se esse assunto teu foi discutido no crime, porque muitas pessoas, quando veem que o advogado levantou dinheiro e sumiu, vão na OAB e vão na delegacia de estelionato. E vão falar com o promotor, oferece a denúncia logo aqui, estelionato 171 e etc e tal. Então, por vezes, o cara responde no crime. Aí tem que esperar ele reabilitar no crime e trazer para nós que ele cumpriu a pena dele no crime para reabilitar na OAB. E tem que provar que ele é uma pessoa idônea. Não idôneo? Quem que não é idôneo? Idôneo é idôneo. Eu estou devendo no meu condomínio. Eu sou idôneo? Sou. Eu estou no Serasa. Eu sou idôneo? Sou. Sou uma pessoa idônea com dificuldades financeiras. Eu só vou deixar de ser idôneo se eu tenho uma condenação criminal que me deixe, me torne inidôneo. Então é muito xoxo, né? Repito aqui, requisitos da reabilitação. Esperar 1 ano de quando você pagou a tua pena, trazer a reabilitação criminal se o caso foi discutido no crime e provar minha idoneidade. E vamos colocar aqui, escrever idoneidade. Idoneidade. Pronto. Eu faço esse pedido. Senhores julgadores da seccional, a seccional que faz a reabilitação, tá? Já passou 1 ano que eu fui excluído. Já passou, já. Esse fato não foi discutido no crime. Eu não preciso trazer reabilitação criminal. E eu sou uma pessoa idônea, sabe? Eu faço churrasco lá na igreja no domingo,
eu sou uma pessoa boa, cumprimento todo mundo, não devo nada para ninguém mais, né? Já paguei pelos meus erros, eu quero a reabilitação. Preencheu os requisitos? Tem que deferir ou não tem? Tem que deferir, cara. Critério objetivo ali, ó, tic, 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 checklist. E aí deferiu. O cara que tinha censura não tem mais. A pessoa que foi suspensa, cumpriu a suspensão, reabilitou, vai ter a ficha limpa. E o advogado que foi excluído, pagou pelos erros, reabilitou, não tem mais nada contra ele. O que ele vai fazer? Vai bater na porta da OAB e dizer o seguinte: gente, vim buscar meu número novo. Perdi meu número, quero um número novinho. Uhum. E a pergunta: o senhor não vai fazer exame da ordem, doutor? Que exame? Que exame? Onde é que está escrito que tem que fazer 2 exames? Então me acha aí que eu tenho que fazer exame. Me acha na reabilitação exame. Exame. Não tem que fazer novo exame. Simplesmente bate lá. Gente, faz o pedido de inscrição, que está no artigo 8º, tal, prestar o compromisso, promete exercer com dignidade, lá, vai no compromisso junto com a rapaziada, né? Ai, que gostoso reviver isso. E ganha um número novo. E vai ser advogado com a ficha limpa, como todos os outros. Para quem conhece, fala, pô, imagine que você está numa audiência, do outro lado está um advogadão lá, né? E fala: eu tenho 20 anos de advocacia aqui em Goiânia. Ah, é? Por que a tua OAB é 137.190? O senhor foi excluído, né? Eu quero... Não fale para ninguém, né? Porque o cara está com um número novo e ele fala que tem 30 anos de praia porque ele foi excluído da OAB. E eu vou provar para vocês que não precisa fazer exame, porque eu vou ler o artigo 11. Olha o que diz o artigo 11. Artigo 11, está aqui. Cancela-se a inscrição do advogado, né, que foi excluído. E olha o que diz aqui o parágrafo 2º. Vamos anotar isso? Artigo 11, parágrafo 2º do Estatuto. Olha o que ele diz. Na hipótese de um novo pedido de inscrição que não restaura o número anterior, deve o interessado fazer prova dos requisitos que estão no artigo 8º, inciso 1, capacidade civil. 8º, inciso 5, não exercer atividade incompatível, militar, policial, desembargador. Inciso 6, idoneidade. E inciso 7, prestar o compromisso perante a OAB. Será que esqueceram de pôr novo exame aqui no artigo 11, parágrafo 2º? Não esqueceram, porque o exame é teu para sempre. Perfeito? Direito adquirido, passou essa etapa, mesmo que você for excluído. Então, para a gente nunca mais precisar falar disso aqui, quais são as sanções, as penas? Não estou falando lá de suspensão. Qual é a pena que a OAB aplica nos advogados? Censura, suspensão, exclusão e multa. Censura, suspensão, exclusão e multa. Censura, ela é leve e é sigilosa. Não é dada a publicidade à censura. E a censura, ela é possível converter em advertência sem constar na ficha do inscrito. Quando isso acontece? Em 4 situações. Prestou relevantes serviços na OAB, que é o exemplo a ser defensor dativo, vai virar advertência. Tem um cargo na OAB, eu tenho um cargo lá, eu sou do TED, não ganha nada. Mas se eu for receber uma censura, vão transformar em advertência sem constar na ficha. Eu tenho um cargo na OAB. A pessoa tem bons antecedentes, você olha lá, puxa, tem nada que desabone. Ele tem o direito, sim, né? Eu tenho que justificar. Ou a censura, esse cara fez um ato que está sendo julgado em defesa de prerrogativa. Puxa, estou defendendo prerrogativa, por isso que eu me exaltei lá no tribunal. Perfeito, então a sua censura vai virar uma advertência sem constar na ficha do advogado. Foi perguntado ali de forma inteligente, mas pode infinitamente, desde que se respeite o tempo de 2 anos, enquanto o cara está gozando desse benefício, já pode de novo.
daí passou a receber de novo a advertência, foi convertido, espera, pode, não pode, não tem um limite máximo para isso aqui acontecer. Suspensão, ela é grave. Mínimo 30 dias, não existe menos de 30. Máximo 1 ano, 12 meses. Tem duas situações que podem se estender. Quais são elas? O cara que não quer devolver o dinheiro. Olha que inteligente, uma ferramenta de pressão da OAB para que o advogado reponha o dinheiro para a pessoa. Vai ficar suspenso até quando? Até quitar a dívida. E o inepto que não sabe fazer nada vai ficar suspenso por inépcia profissional até fazer provas de sua habilitação. Ele tem que provar para o TED que já podem levantar essa suspensão. Exclusão, gravíssimo. Tudo que é gravíssimo na OAB ocorre de 2/3, amém. Perde o número para sempre. Mesmo que venha se reabilitar, não vai ter o númerozão bonito dele. Vai ganhar um novo número, número do dia lá. E a multa é uma pena acessória, que ela é aplicada com a censura e com a suspensão. Muito bem, o que é reabilitar, pessoal? Reabilitar é apagar todas as manchas da tua ficha e voltar a ser um réu primário, uma pessoa de bons antecedentes na OAB. Requisitos: 1 ano de tempo. Muito pouco, gente. Então eu peguei uma suspensão de 30 dias. Eu cumpri os 30 dias, daí peço a reabilitação, tem que esperar 1 ano e ganho a reabilitação e vou limpar tudo. Se esse fato também denunciaram no crime, estou respondendo por 171, por estelionato, eu tenho que trazer a reabilitação de lá para cá. Ah, mas lá vai levar 5 anos. Não interessa. Para isso, tem que trazer aqui a reabilitação criminal, porque esse fato foi apurado no crime. E a idoneidade, você tem que ter idoneidade, do contrário, não vai reabilitar. Mas é uma coisa mais tranquila de conseguir. Passou 1 ano, trouxe a reabilitação criminal, ou não era passivo de trazer reabilitação criminal. Eu tenho idoneidade, vou ganhar a reabilitação, limpa a minha ficha. Mas eu tinha sido excluído, professor. Então você vai ter o direito de pedir uma nova inscrição, conforme preconiza o artigo 8º, e vai ganhar um número novo lá para você trabalhar 1 ano depois que você foi excluído da OAB. Perfeito? Então vamos apagar aqui para começar a falar do FIC-DEPRE Frica. FIC-DEPRE Frica, que é o nosso esqueminha que a gente vai falar. Oi? 2 minutos para. Eu já ia começar, mas se vocês acham que então já dá para encerrar, então vamos encerrar aqui. Falta 2 minutinhos, o pessoal fez um motim aqui, querem sair logo, mas vamos abrir o próximo bloco aqui. A gente vai falar do FIC-DEPRE Frica. Perfeito? Falta 1 minuto, não tem mais tempo aqui de começar a pauta nova. Todo mundo aqui no próximo módulo, hein? Vamos lá, pessoal. Fiquem com Deus.